Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós iniciarmos, eu acho que eu, como artista, eu estou sempre acostumado a trabalhar com pessoas. Então, eu gostaria de citar o nome de algumas pessoas que me ajudaram na idealização dessas lives, que são Sigrid Nora, Verônica Gomes Jurado, Ana Teixeira e Marcelo de Gregori, certo? Que foram as pessoas que contribuíram para a realização dessas lives. E também gostaria de agradecer os apoiadores, que são o CETEC, Colégio Técnico da Universidade de Caxias do Sul, o curso de licenciatura em dança da Universidade de Caxias do Sul, e também eu gostaria de citar alguns nomes, que foram Sandro Borelli, Rui Moreira e Thalita Bretas, que participaram da live do dia 5. Então, eu agradeço muito pela participação desses palestrantes que falaram sobre políticas públicas. E hoje, eu estou muito feliz porque as duas pessoas que vão participar junto com nós hoje, eu acho que elas fazem parte da minha trajetória artística, que é Helena Katz, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, é uma grande amiga hoje, continua contribuindo, enfim, em toda a minha trajetória, e também Magda Carpegiani, que foi uma pessoa que a gente trabalhou durante muitos anos juntos, e a primeira vez que eu subi num palco foi junto com ela. Então, eu fico muito satisfeito dessas pessoas terem aceito o meu convite, e eu passo para Magda Carpegiani. Então, com você, Magda. Boa noite a todos. Ney, muito obrigada, né? Agradeço a todos os presentes. Eu também estou emocionada porque faz parte da nossa trajetória. A Helena é uma pessoa fantástica, fantástica também, que também contribuiu muito para a minha formação como pessoa, como professora, como artista, enfim, faz parte da minha trajetória. Eu queria agradecer muito a presença dos meus alunos que estão aqui, ao Marcelo pela parte técnica, ao Ney pelo convite, ao CETEC, ao curso de licenciatura em dança, né, que também me proporcionou isso, e principalmente a nossa convidada, né, maravilhosa, Helena, que eu gostaria de apresentar para vocês rapidamente, porque o currículo dela é enorme, eu acho que eu passaria a live inteira falando sobre o currículo dela, mas a Helena é fundadora e coordenadora do Centro de Estudos de Dança, né? E vem investigando a relação do corpo com as telas. Helena, ela foi crítica de dança por 40 anos, né? De 1967 a 2017, e atualmente é professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. E hoje ela nos brinda com essa fala sobre quando a crença se transveste em política. Então, Helena, seja muito, muito bem-vinda. Boa noite, Magda. Boa noite, Ney. Boa noite para quem estiver por aqui. Já agradeço a presença. Preciso agradecer muito o convite, porque estar com vocês dois é uma oportunidade afetiva muito importante, que também na minha vida mostra um tempo grande de convívio e de construção de vínculos. Então, muito, muito obrigada por essa oportunidade. E eu vou sugerir a quem estiver por aqui, que assim, eu não quero ficar falando sozinha muito tempo, porque eu não acredito muito nesse negócio de, sabe, alguém que fica só falando. Mas, por favor, me interrompa. Sabe, se você tiver com dúvida, se você tiver com alguma discordância, me interrompe na hora que você quiser, que vai me dar a oportunidade de dizer de novo e de dizer de uma maneira que a gente vai poder continuar conversando. Não vamos deixar as perguntas lá para o final, você vai falando direto. Tá legal? Então, muito obrigada. Sigrid, já vi seu oi aqui, já estou toda contente que você está aqui também, que Sigrid faz parte de toda essa história e também me levou muitas vezes a Caxias do Sul e pude acompanhar também a trajetória da Sigrid. Nossa, que bom que você está aqui também, Sigrid. Então, o que eu queria começar conversando,
é o seguinte: chamar a atenção que nós estamos vivendo um tipo de momento onde tem acontecido algo que talvez a gente precise nomear melhor, ou seja, trazer para as palavras para a gente poder olhar mais e saber se tem alguma coisa para a gente fazer com essa situação. Qual é a situação? É essa que eu nomeei, quando a crença sai do lugar onde ela deve estar e vai para outro lugar que não é o lugar dela. É disso que eu queria falar, porque isso que eu chamei de quando a crença vai para a política, né? Ela finge que ela está lá na política, é em todos os sentidos. Nas políticas do corpo, nas políticas educacionais, nas políticas da cidade, não é só da política partidária, não é só da política eleitoral, não é só disso, é mais que isso. Então, vamos começar percebendo o que tem acontecido. O que tem acontecido por conta, sobretudo, dessa nossa relação com as telas. Que relação é essa com as telas que a gente vem tendo? É uma relação que começa a primeira vez que você teve qualquer um equipamento. A primeira vez que você teve um celular, a primeira vez que você teve um tablet, a primeira vez que você teve um computador, começa ali, no seu primeiro e-mail enviado, a primeira vez que você foi na frente de uma tela. Aí começou a sua relação com a tela. Cada um de nós começou num momento da sua vida essa relação com as telas. Mas a partir do momento que começa essa relação com a tela, começa alguma coisa a acontecer com o corpo que se relaciona com a tela. Essa relação nunca mais estancou. E esse é um traço importante. Se essa relação nunca mais estancou, a gente nunca mais saiu das telas, essa relação foi ficando um pouco diferente assim, um pouco diferente assim, mas ela não estancou. Então, esse tempo que na vida de alguns já é longo, alguns já nasceram na sua relação com as telas e começaram cedo a sua relação com as telas, outros começaram mais tarde a sua relação com as telas, né? Eu comecei mais tarde, porque eu já sou velha, então eu comecei em 89, as minhas com quase 40 anos, eu tenho hoje 72. Então, meu primeiro computador foi em 1989. Então, faz tempo. E esse faz tempo, na minha vida, ou se alguém tem 20 anos e a totalidade da sua vida é aqui na relação com as telas, essa produção de mudança no sujeito que está na frente das telas, pela sua relação continuada ao longo do tempo, e intensificada, porque ela foi se intensificando até ela ocupar muitas horas do dia de cada um de nós, muitas horas do dia. Então, que outra coisa você faz na sua vida todos os dias, tantas horas? Olha, nem fazer aula de dança você faz tantas vezes na semana, por tantas horas. Nenhum estudo que você faz tanto quanto essa relação aqui com as telas. E a intensificação produz mudanças na gente. Evidentemente, nesses últimos 2 anos, na crise sanitária produzida pelo vírus SARS-CoV-2, que produz a doença Covid-19. Então, nesses últimos 2 anos, intensificou muito a nossa relação com as telas, porque muitos de nós passamos a trabalhar nas telas e nos relacionarmos com todo mundo via as telas, todo mundo, porque houve o isolamento social. Mas isso apenas se intensificou. E o que foi acontecendo antes dessa intensificação? Antes desses 2 anos? Já vinha acontecendo muita mudança na gente, porque a gente já estava há muito tempo na frente das telas. Eu lembro que uma das últimas pesquisas que eu levei para a sala de aula, para os alunos, era uma pesquisa que mostrava que a média de uso das telas até 2019, aqui no Brasil, era de 6 horas por dia. A média. Você vai dizer, mas eu não, Helena, eu fico 2. Se você fica 2, alguém fica 12.
Alguém fica 10, para a média ser 12, para a média ser 6, certo? Então, se você está ficando só 2, alguém está ficando 10. Essa é uma média. Então, é muito tempo aqui. E o que sucede? O que sucede é assim, se tudo aquilo que o corpo faz, muitas vezes, repetidamente, na continuidade, o que faz com o corpo? Uma mudança. Qualquer estudante de dança sabe disso. Tudo aquilo que você treina bastante, que você repete bastante, o corpo vai ficando daquele jeito. Ele vai ficando daquele jeito porque aquela informação vai virando o corpo, vai virando o seu jeito, vai virando o seu gesto, vai virando a maneira como você senta, a maneira como você olha, tudo. Porque vai virando. Porque é o que você treina. É o que você treina muito. Tudo que você treina muito, corpa, vira corpo. Então, aqui nas telas, o que a gente foi treinando e virou corpo? Essa aqui é a pergunta com a qual a gente vai começar. Entendendo que tudo que a gente faz muito modifica a gente e modifica a nossa relação. Então, o que eu andei fazendo muito aqui que me modificou? Bem, o que eu andei fazendo muito aqui? Cada um de nós aqui ficou sozinho, fazendo o que quis. Deletando, silenciando, curtindo, dando like, assinando manifesto, fazendo o que quis, só aqui com as pontinhas dos dedos. Então, durante muito tempo, nós fomos treinando a fazer o que a gente queria. A dizer o que a gente queria, a hora que a gente queria, do jeito que a gente queria, para quem a gente queria. É o que a gente ainda faz aqui. Então, o que a gente foi treinando aqui produziu algo que não ficou restrito à tela. Virou corpo e foi para o mundo, para as minhas relações com o mundo também. Foi para as minhas relações com o mundo. Então, não é só aqui que eu me transformei no quê? Eu costumo dizer que nós viramos crianças mimadas, porque a gente foi ficando e foi buscando só o que dizia para a gente que a gente era incrível, certo, maravilhoso. Ou seja, quem discordava, quem fora, não vou mais, deleto, silencio. Então eu fui me acostumando a encontrar com os meus iguais, com os meus ecos, de quem eu também sou eco, né, que eu repito. Então, a internet, que era um negócio para ser gigantesco, virou um quintalzinho. Algumas bolhas que eu frequento. Não foi aquele negócio de conhecer o mundo inteiro, mas eu fui ficando em alguns quintais e algumas bolhas. E esse hábito de encontrar somente com os que pensam como eu, os que gostam das coisas que eu gosto, que não gostam das coisas que eu não gosto, isso me transforma numa criança mimada. Por que uma criança mimada? Porque a criança mimada só faz o que ela quer. E ela quer que todo mundo faça o que ela quer. Senão ela dá um chilique. Para tudo, faz um escândalo, até que façam o que ela quer. E a mesma coisa a gente faz aqui. A gente é criança mimada. Só faz o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Isso nos prepara para um tipo de convivência que tem consequências, não só aqui na tela, mas fora da tela, que é querer só encontrar com aquilo que a gente já conhece, já sabe e reforça a gente. Hoje, existem muitos estudos que explicam que esse tipo de comportamento, ele produz, claro, ele já produziu na gente o quê? Mais solidão, já produziu mais depressão, já produziu mais cansaço, já produziu mais falta de atenção. Por quê? Porque os contatos aqui na tela são mais ligeiros, os textos são menores, a gente desabitua a ler coisa grande, o tamanho das telas, por exemplo, o tamanho da tela do celular, o olho só corre uma distância pequena, então vai treinando tudo isso. E aí, a hora que te dão um textão para ler, você, o corpo não dá mais conta. Ele não dá mais conta como ele dava antes de estar tão treinado
a repetir esse tipo de contato com as letrinhas, menos letrinhas. E aí, na hora que tem muita letrinha pela frente, o corpo não dá conta. Destreinou. Então, a gente tem várias mudanças em curso. Eu quero tratar aqui de uma das mudanças que tem a ver com esse jeito de, aqui na tela, todo mundo está autorizado a fazer o que quer na hora que quer, e que o volume de coisas que chegam, o volume de solicitações que a gente tem o dia inteiro enquanto está aqui na tela, foi nos levando a lidar de um jeito mais superficial, de um jeito mais ligeiro, de um jeito mais rapidinho com tudo que aparece, porque já está aparecendo outra coisa, então eu preciso ir me livrando. Então, esse negócio, que é um hábito que a gente foi desenvolvendo aqui, ele prepara a gente para não checar mais se aquela coisa que você acabou de receber de um amigo é confiável ou não. Você não tem tempo de fazer isso. Então, você não checa aquela informação que chegou. Você já repassa. Por quê? Porque quem me mandou, eu gosto, eu confio, aí eu repasso. Pronto, já foi. Então, a gente foi treinando encontrar com informação sem duvidar dela. Então, esse é um dos traços que eu quero tratar aqui, que me parece que esse traço é muito importante a gente prestar atenção agora, por conta do que a gente tem vivido na vida da gente, no cotidiano. E que é isso que eu chamo de quando a crença sai do lugar dela e vai para outro lugar que não é o lugar dela. Quais são os danos? Quais são os riscos? Quais são os problemas? Isso é que eu queria que a gente conversasse hoje. Nesse contexto que a gente entende das mudanças que a gente vem sofrendo desde o primeiro dia que a gente começou a ficar aqui na frente das telas. Então, esse traço, que é o traço de não checar a informação, quando a gente não checa uma informação, quando a gente não pergunta, não duvida, não desconfia, que relação a gente está tendo com a informação? A relação da crença. Então, eu não estou mais lidando com informação. Eu estou lidando com crença. Eu acredito naquilo, ou eu repasso, ou eu deleto, ou eu deixo para ver depois, mas eu já acreditei. Eu não duvidei. Desculpe. Isso é um grande risco. Porque qual é o lugar da crença? É a religião. E é o lugar perfeito da crença, porque lá não é o lugar de eu ficar perguntando e duvidando. Lá é o lugar de eu repetir o que já está assentado. Está assentado. Então, lá é o lugar aonde eu concordo, porque eu acredito naquilo. Eu não vou duvidar, porque se eu começar a duvidar, eu comecei a duvidar dos pressupostos, eu tenho que sair daquela religião e ir para outra. Lá eu não vou duvidar, lá eu não vou perguntar, lá eu não vou me inquietar, não vou. Lá é o lugar da crença. Certinho, perfeito que a crença seja lá. Agora, quando a crença sai de lá e vai para o meu contato com a informação que eu recebo aqui nas telas, aí tem problema. Porque essa informação que eu recebo aqui nas telas, a informação que eu recebo na tela da televisão, a informação que eu recebo pelo rádio, a informação que eu recebo pelos jornais, essa informação, eu não posso ficar repetindo porque não é religião, não é crença. É informação, é comunicação. Então, nesses processos de comunicação, cabe a pergunta, a dúvida, será? Mas será que é só isso? Tem outro lado? Tem outra possibilidade de apresentar esse mesmo tema? Só tem essa possibilidade ou tem outra para esse mesmo tema? Esses pressupostos são os únicos? Existem outros? Ou seja, a gente perdeu esse hábito por falta de tempo, por ficar treinando há muito tempo. Há muito tempo a gente fica treinando
repetir, concordar, e os outros repetirem e concordarem para a gente. O João Piraí está perguntando aqui, está comentando, né? O mundo nas mãos, meus ecos, a bola é minha, faz total sentido. Como trabalhar com a rejeição? Geração da depressão. Como trabalhar com a rejeição, João, se eu sou criança mimada? Ou seja, como eu trabalho com a rejeição sem fazer o que a criança mimada faz, que é o quê? Tirar da frente o que não quer e dar um chilique para ter só o que quer. Ou seja, como é que eu trabalho com a rejeição? Conversando com ela. Como é que eu trabalho com a rejeição? Enfrentando a rejeição. E não deletando, ignorando, silenciando e me voltando de costas para ela só para quem não me rejeita. Só para quem concorda comigo. Só posso fazer isso deliberadamente, né? Se eu decidir que, a partir de agora, eu não vou ficar só na minha bolha, com quem celebra o que eu celebro e com quem detesta o que eu detesto, mas com quem rejeita o que eu celebro, adora o que eu detesto. E a gente não sabe mais fazer isso, porque esse negócio chama diálogo. E a gente perdeu a prática do diálogo por tanto tempo tá fazendo só o que quer do jeito que quer. A gente perdeu a prática do diálogo, mas para recuperar a prática do diálogo, a gente não recupera sozinho. A gente precisa do outro, né, para trocar. E o outro tá como eu. Ele também perdeu a prática do diálogo. Por isso, esse negócio da polarização, por isso esse negócio de famílias rompidas, porque pensam diferente a respeito de A, B, C ou D. Ou seja, a gente tem visto muitos traços sociais que mostram esse sintoma de quantas crianças mimadas que não conseguem mais brincar junto. E a gente deveria tentar brincar junto, né? O Carlinhos está dizendo, nesse processo de repetição de encontro de bolhas nas telas, perdemos a capacidade de trocar informações adestrando o corpo, perdemos a capacidade de trocar informação porque a gente não troca, a gente só envia e reenvia, porque para ter troca tem que ter coisa diferente, mas a gente só faz as coisas iguais uns aos outros. Então é uma falsa troca. O corpo está tão treinado a não ser contrariado que ele não sabe mais trocar. Trocar o que é? Eu te digo, Carlinhos, eu acho A e você me diz, Helena, eu acho B. Acabamos de trocar uma informação, porque é uma informação diferente a sua da minha. Agora, se eu te digo, Carlinhos, eu acho A, você diz, Helena, eu acho A, o que a gente trocou? A com A? A gente não trocou nada, a gente reforçou A em mim e em você. Isso que você está chamando de adestrou. A gente fica mais convicto ainda de que é A. Porque, olha, o Carlinhos acha A, eu também acho A, então é A, não tem dúvida. Então a gente para de duvidar. Como é que a gente vai fazer? Tão treinados a só sermos iguais aos iguais com os quais a gente convive, como que a gente vai romper isso para recuperar esse negócio chamado diálogo, onde no diálogo o que tem é negação, contrariedade, dúvida, discordância, divergência, tudo isso que faz parte da democracia. A democracia anda muito ameaçada porque a gente não sabe conviver na diferença. Uma coisa é o seu adversário. Ele adversa, ele tem outra versão para a mesma coisa. É uma versão diversa da sua. Uma outra coisa é pensar que o adversário não é adversário, é inimigo. O que você faz com o inimigo? Inimigo é na guerra. Inimigo você tem que eliminar. O adversário não. Ele só versa diferente do mesmo assunto. Então, aí tem diálogo e tem troca. Mas como é que a gente faz isso a hora que a gente já está bem desabilitado e está acostumado a lidar não com informação, divergência, troca, mas com crença, os iguais, que repetem os mesmos salmos, repetem os mesmos chavões, repetem as mesmas frases e não repetem as outras.
A Magda escreveu aqui: os grupos protegem-se e são capazes de criticar só o outro, sem a racionalidade de que seja capaz de criticar o próprio grupo. Isso não avança para além da crença. Perfeito, Magda. Perfeito. É isso mesmo. Ou seja, eu só posso criticar. O que é criticar? Não, é negar quem não pensa como eu. Isso não é criticar. Exercer pensamento crítico é exercer pensamento crítico. Autocrítica, crítica dos pares, dos que estão aqui, e crítica dos ímpares. Pensamento crítico não se exerce só para fora. Se é pensamento crítico, ou seja, você coloca sob perspectiva crítica o pensamento. Então, é o pensamento sobre si mesmo, é o pensamento sobre os que você gosta e sobre o pensamento e o pensamento sobre os que você não gosta. Isso é pensamento crítico. Quando só tem crítica do outro, não é exatamente uma crítica, é negação. Faz parte da crença. A crença nega tudo que está fora da crença. Marcelo, você escreveu uma coisa aqui que eu não consegui ler. O algoritmo nos entrega somente o que vamos consumir, dar like, assim somos cada vez mais retroalimentados pela nossa própria verdade, o que nos prende cada vez mais às telas. É uma bola de neve. Perfeito. É exatamente isso, Marcelo. Só que a gente tem que estar alerta. Ou seja, por que quando você vai no site, quando você vai na Amazon, instantaneamente você começa a receber coisas parecidas com aquela. Por quê? Porque o algoritmo identificou que você quer comprar uma passagem aérea, então vai te mandar muitas coisas a ver com passagens aéreas e viagens. Reforça os seus interesses, os seus gostos. Quando você vai comprar uma coisa, você começa a receber coisas associadas, que é exatamente isso que o Marcelo está falando. O algoritmo indexa a gente e a gente passa a fazer parte daquele perfil onde tem os outros que também estão interessados naquela mesma coisa. E isso, essa bola de neve que o Marcelo está falando. A gente não escapa de ter reforçado tudo aquilo pelo que você se interessou. E, portanto, aquilo pelo qual você não se interessou, cada vez mais você se distancia. Então, como é que você aprende se você não tem familiaridade, se não tem encontro? Como você aprende a lidar com o que você não encontra? Você não aprende. Então, a gente vive nesse momento, um momento agudo, que a gente precisa perceber e que tem a ver com essa relação com as telas, de viver em todos os sentidos só com a crença. Só com aquele lugar que é o lugar dos iguais, que tem comportamento igual, valores iguais, pensamentos iguais, né? Cada vez mais incapacitados por uma coisa chamada diálogo, para manutenção da diferença, e isso tem consequências muito graves. Porque tem um cara, não vou continuar falando muito, porque eu acho que a gente pode abrir mesmo para uma conversa, mas que a gente fique atento para o seguinte: se a crença sai da religião e vem para o convívio na cidade, para a polis, para a política, vem aqui para o convívio na cidade, é o convívio que eu tenho com tudo que me cerca, são as trocas que eu estou fazendo com quem está fora, com quem está perto, com quem está longe, as minhas trocas com o ambiente. Se a crença vai regulando isso, eu fico acreditando que é assim que nós nos relacionamos. Eu fico acreditando que esse é o jeito de relacionar. Então, isso legitima qualquer atitude minha de desconsideração desse outro com quem eu não me relaciono, de discriminação desse outro com quem eu não me relaciono. Por quê? Tudo aquilo que eu ignoro é presa fácil do preconceito. O preconceito, ó, pega fácil tudo aquilo que eu ignoro, pega muito fácil. E eu tenho que estar atenta para isso. Aquilo tudo que eu ignoro, do que eu sou ignorante, muito possivelmente eu estou sendo preconceituosa, porque eu não conheço. Então, eu pego uma característica e digo, os estudantes da PUC fazem não sei o quê. Como é que eu posso reunir tanta gente diferente debaixo desse nome, os estudantes da PUC, e dizer que todos eles fazem não sei o quê? É falso. Obviamente é falso, isso é insustentável. Mas é assim que eu faço com aquilo que eu não conheço. Eu já
põe uma legenda, põe um chapéu e põe todo mundo lá de baixo. Então, a Magda coloca aqui, a questão da crença está na política sem ausência de reflexões, argumentos, é pensar pouco sobre aquilo que defendo. Magda, é isso, a crença, quando ela entra na política, ela só, se é crença, não vai ter reflexão e argumento que não seja o reforço dela mesma. Para deixar de ser crença, eu preciso sair desse esquema e entender. Aqui eu não posso tratar como eu trato lá na religião. Na religião tá certo. Eu não vou ficar fazendo reflexões sobre aquilo que o meu padre me disse. Ele está me comentando um salmo, eu não vou ficar fazendo reflexões para dizer, ele pegou o jeito certo, esse argumento está bom, aquele argumento não tá bom. Ali não cabe, eu vou ouvir e seguir. Agora, fora dali, eu preciso ouvir e, antes de seguir, refletir, duvidar, argumentar, aí sim, fora dali. Tem um autor, vou escrever o nome dele aqui, para vocês. Não, aqui é um... Vou colocar aqui e aí o Marcelo coloca para vocês. Espera aí. Tem um autor que se chama Richard Dawkins. E o Richard Dawkins, ele diz o seguinte, que a crença é da religião, mas quando a gente pratica a crença fora da religião e sem se dar conta, a gente está fazendo um negócio que ele chama de sentimento religioso, que é tratar como religião aquilo que não é religião. Ou seja, eu não duvido jamais de fulano. Isso é sentimento religioso. Por quê? Porque eu retirei o fulano da necessidade de olhar para cada coisa que ele faz do jeito que ele faz. Então, eu retiro ele da experiência, alço ele à crença, que está fora da experiência, porque a minha experiência não vai contestar aquilo. Aquilo se sobrepõe à minha experiência. Eu só vou ter a experiência de entrar em contato com o que já está posto. Então, eu tirei o fulano e coloquei ele no reino do tudo que já está posto. Ele é incrível, eu não vou duvidar dele. E nós devemos duvidar de todos os autores, porque todos os autores têm textos melhores, textos piores, podem cometer equívocos, podem depois consertar esses equívocos, blá, blá, blá. Então, todos esses autores que a gente ama, a gente pode duvidar deles. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu sempre fiz como professora, mas deixa eu primeiro ver aqui o que o Eric está falando. Nos permitirmos ao novo fora das telas, entender que as coisas que realmente são palpáveis e nos trazem a felicidade genuína é o estar presente ao físico. Eric, olha, esse negócio do estar presente e o físico que você trouxe, a gente também precisa tomar cuidado agora, porque a gente não vai mais estar presente e não vai ter mais essa experiência física imediatamente como ela era antes da interrupção desses últimos 4 semestres. Como ela era antes de tanto tempo aqui nas telas. Porque não foi só durante esses 4 semestres que a ausência do estar presente aconteceu. Porque esses estudos todos que mostram que mesmo antes dessa crise sanitária, mesmo antes desses 4 últimos semestres, todos nós já estávamos nos comunicando mais não fisicamente do que fisicamente. Ou seja, tem inúmeras histórias e relatos e estudos e pesquisas que na mesma casa as pessoas já se comunicavam só por mensagem, do seu quarto para o quarto de outra pessoa, para a sala. Ou seja, não era nem dentro da sua própria casa, não era mais
assim, olho no olho, pessoalmente, não era mais. Com todos os seus amigos, você nem ligava mais para eles, porque o celular deixou de ser telefone, ele passou a ser um monte de coisa, mas telefone, você nem ouvia mais a voz da pessoa que é seu amigo, que é sua amiga, que é seu tio, que é sua avó, você não ouvia mais nem a voz, tudo só, era tudo já só mensagem. Isso já estava produzindo muito isolamento, muita solidão e muita depressão. Já estava. A taxa de medicalização de sujeitos jovens já estava altíssima em 2019. Evidentemente, de 2020 para cá, nesses 2 últimos anos, foi com isso que nós entramos nesses 4 últimos semestres. Nós já entramos medicalizados, com depressão, com cansaço, com muito pouco contato. Eric, disso que você fala, está presente. E estar presente, a gente está muito destreinado, Eric, por quê? Porque a gente não está presente em nada, a gente está aqui, mas está respondendo um e-mail, está vendo o Twitter, vendo o Instagram. Ninguém faz uma coisa só. Ninguém aguenta. Todo mundo faz e ficou treinado nisso, e ficou bem bom nisso, em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas ao mesmo tempo. E quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente treina e destreina a fazer uma coisa só. Se a gente for perceber a impossibilidade de esperar um copo d'água encher, pega um copo d'água e fica lá esperando, porque você quer deixar o copo lá, fica prestando atenção com o ouvido, em copo tá lá, você já arruma uma coisinha aqui, já passa ali, já vai, então. Ninguém aguenta fazer no mundo físico uma coisa por vez, nem no mundo físico mais a gente foi destreinando, porque o corpo aprende e acostuma com o que ele aprende. Então, agora que os contatos vão ser mais presenciais do que foram nesses últimos 4 semestres, nós vamos voltar a esses contatos mais presenciais, Eric, com um corpo muito treinado a não estar presente. Então, a gente vai precisar saber como é que vai ser mesmo essa retomada, porque ela não vai ser, porque o que você vai retomar? Você já não estava tendo contatos afetivos. Todo mundo dizia, a gente vai se abraçar. E eu sempre perguntava durante esses 4 semestres, mas a gente estava se abraçando muito antes? A gente não estava se abraçando muito antes. A gente estava mandando muita mensagem. A gente estava pelas telas fazendo muita coisa, mas se abraçando? A gente não estava se abraçando muito antes. Então, o que a gente vai retomar mesmo? Então, isso a gente precisa ficar atento. A Nise está dizendo, ontem, no evento sobre corpo e virtualidade, foi falado, aspas, você habita seu corpo ou é o seu corpo que te habita? Fecha as aspas. Acabei de sair de um encontro sobre metaverso, seria essa plataforma o fim do corpo? Então, Nise, primeiro, o metaverso não vai ser o fim do corpo, porque primeiro, veja, todo mundo precisa fabricar um corpinho para estar no metaverso. Essa é uma condição básica. Você tem que fazer uma Nise para estar lá no metaverso, eu tenho que fazer uma Helena para estar lá no metaverso. Então, eu tenho que escolher um corpinho para mim ir lá no metaverso. No metaverso, onde supostamente a gente vai conviver nessa realidade virtual, nessa realidade aumentada, e a cada vez que a tecnologia permitir, vai ficar parecendo cada vez mais com um estado de presença, eu tenho a impressão que quem tem treino em estado de presença vai ter treino no seu avatar simular o estado de presença. Quem não tem, o avatar não vai ter. Então, não acredito que o metaverso seja o fim do corpo, porque somos nós que vamos continuar criando possibilidades de estar no metaverso. Ou seja, a Helena que vai estar lá no metaverso, tem a Helena aqui que cria a Helena que vai estar lá no metaverso. Mas essa primeira parte do que você falou, habitar o corpo, eu sugiro que a gente fale de outro jeito. Pelo seguinte, porque assim, quando a gente diz
eu habito o meu corpo, o que a gente está falando? Existe um eu, existe um outro troço chamado meu corpo. Agora, cadê esse eu sem o corpo? Onde está esse eu sem o corpo? Ele existe sem o corpo? Ou ele só existe com o corpo? Então, eu sugiro que a gente não use isso, porque isso separa o sujeito do seu corpo. Tem um eu. E tem uma outra coisa chamada corpo desse eu. Isso é junto, sabe? Isso é uma coisa junta, Nice. É assim, eu sou o meu corpo, eu não habito o meu corpo. Não tem uma Helena pequenininha aqui dentro, morando secretamente aqui dentro. Porque essa Helena pequenininha que mora aqui dentro, esse self da Helena, tá no meu jeito de ser. Então, tá na minha aparência também, tá no meu gesto, tá no meu corpo. Tá no corpo que eu sou. A gente nem devia dizer meu corpo. A gente devia dizer eu corpo, porque não tem uma Helena que é dona de uma coisa diferente da Helena, que é o corpo da Helena. Essa Helena é o corpo da Helena. Você só pode saber dela no contato com o corpo dela, no metaverso ou fora do metaverso. Lá no metaverso vai ter um corpinho Helena. Pode ser muito diferente desse, eu posso querer fazer uma Helena de 20 anos, morena, loura, ruiva, tatuada, mas eu vou ter que fazer uma Helena lá. Eu tenho que dar um corpinho para ela lá. E é com esse corpinho que ela vai ter os comportamentos. Ela não tem, nem lá no metaverso, vai ter uma Heleninha dentro, ela vai ser aquele corpo que se comunica. É esse corpo aqui que se comunica. Esse corpo sou eu, Helena. Eu, Helena, sou eu, corpo. Eu nem devia dizer meu corpo, devia dizer eu, corpo, para não separar o sujeito, a subjetividade do corpo, porque aonde está esse sujeito e essa subjetividade, se não materializado aqui? Então, eu sugiro que a gente não use esse negócio de que eu habito o meu corpo, mas que eu sou o meu corpo, e que como eu sou o meu corpo, e o meu corpo troca aqui com as telas e vai se modificando, preciso ver o que está acontecendo comigo. Até onde eu estou sendo tão criança mimada? Até onde eu ainda tenho recurso para buscar diálogo? Até onde eu ainda tenho condição de lidar com esse outro, esse diferente, com o qual eu não estou convivendo? Até onde a minha ignorância dele me leva a lidar com ele com preconceito e ele a lidar comigo com preconceito? E quando a gente está lidando com preconceito, ele está atrapalhando. O preconceito não está me deixando ver, não tá, ele me impede, eu só vejo o preconceito, eu não vejo a coisa, o sujeito, porque eu só vejo o meu preconceito, é com ele que eu lido. Então, nós temos, me parece, nesse momento, uma tarefa muito grande de ver até onde o sentimento religioso, ou seja, a crença na religião, fora da religião, é esse negócio que o Richard Dawkins chama de sentimento religioso. Até onde eu estou movida pelo sentimento religioso que me impede de me relacionar com a coisa, porque eu já me relaciono desse jeito. Magda trouxe aqui, trazendo uma fala da Helena. Mesmo uma coisa que não tem materialidade física, como o sonho, ele acontece materialmente no corpo, tem fisicalidade. A Magda trouxe uma fala minha dessas, porque é isso mesmo, ou seja, o sonho você não pega, né? Olha aqui o sonho, gente. Você não pega. Mas não é porque você não pega e ele não tem, assim, uma forma definida, que ele não tem materialidade no seu corpo. Por quê? Onde acontece o sonho? Trocas aqui no seu cérebro de estímulos eletroquímicos, ou seja, são coisas acontecendo no seu cérebro. Então, se são coisas acontecendo no seu cérebro, estão acontecendo no seu corpo. Então, o sonho está ali
acontecendo nesses estímulos todos que montam o sonho. Então, ele tem fisicalidade, materialidade, mesmo sem você conseguir pegar ele. Então, não tem jeito. Isso é corpo. Então, ao ser corpo, ou seja, não tem essa separação. O sujeito que está sonhando, ele está sonhando porque está acontecendo nesse sujeito um monte de operações e de ignições. Então, vejam que beleza que é o corpo, quando a gente olha mesmo para o corpo, a gente vê que o corpo ensina para a gente que equívoco é a gente se separar dele, achar que a gente existe separado dele, quando a gente só consegue se manifestar sendo corpo. Então, a gente precisa ver que novos hábitos esse corpo está tendo, de tanto conviver com as telas, que viraram comportamentos, modos de existir, modos de se relacionar, modos de atuar no mundo, para ver se a gente consegue mexer. Um deles é esse de lidar como se fosse crença, com aquilo que a gente não devia lidar como se fosse crença. A gente devia lidar como se fosse informação, conhecimento, comunicação, onde a gente vai trocar, vai discutir, vai divergir, vai perguntar, vai desconfiar. E a gente perdeu tanto esse hábito, que se a gente começa a desconfiar, é como se a gente estivesse ofendendo. Então, se você desconfiar, o que é desconfiar? Tirar dessa confiança cega e olhar e perguntar, mas é isso mesmo? Ou pode ser de outro jeito? Ou seja, se você me diz, Helena, mas pode ser de outro jeito, eu não posso me ofender, porque você está me abrindo uma possibilidade que eu não tinha aberto. Então, você me ajuda a olhar para um troço que eu não estava conseguindo olhar sozinha. Isso não é uma ofensa, isso é uma ajuda. Isso é uma colaboração para a gente ir construindo junto esse negócio aí chamado conhecimento, que ninguém faz sozinho. Você precisa dizer, Helena, mas será que é isso? Explica de novo, porque está faltando para mim, está faltando entender não sei o quê. Puxa, que bom, está faltando entender não sei o quê. Vamos ver se dá para entender não sei o quê, vamos ver se não dá para entender não sei o quê. Mas quando eu digo desconfie, ou seja, não vá na confiança cega que te impede de perguntar, de duvidar, porque essa é a beleza da construção do conhecimento, que ela só se dá assim. Você imagina se Newton não tivesse duvidado do mundo de Copérnico? O que teria acontecido? Não teria acontecido o Newton, não teria acontecido a explicação do mundo que ele deu. E se Einstein não tivesse duvidado de Newton? A gente não teria a teoria da relatividade. Ou seja, duvidar o que é? Perguntar. Não aceitar cegamente aquilo incontestável, eu só vou repetir o que está posto. Não, eu não vou só repetir o que está posto. Eu vou, com o que está posto, tentar me relacionar perguntando, desconfiando, duvidando, tentando investigar se tem outro jeitinho de falar da mesma coisa e que talvez não seja só esse jeitinho, possa ser outro jeitinho. Esse é o convite que eu estou fazendo. Porque se a gente não inicia essa tarefa, a gente fica refém do que já está. E o que já está não está bom. Muita gente adoecida, muita gente se medicando, muita gente jovem sofrendo disso, todo mundo muito cansado, mais desatento, todo mundo menos capacitado a tolerar, menos paciente, todo mundo querendo que todo mundo fale rápido, resolva logo, né? Até no WhatsApp precisa fazer, nada dá, tudo que você vê no YouTube é acelerando, tudo que você vê no WhatsApp, tudo tem que ser muito rápido, e isso vai treinando o corpo para um troço que fora da tela não dá para fazer. Fora da tela não consigo deletar a pessoa. Fora da tela não consigo acelerar a fala dela. Eu tenho que esperar aquela pessoa me falar do jeito que ela conversa. Então, eu tenho que entrar em contato com o outro, ver a diferença do outro. E isso eu estou bem destreinada. Isso a gente só vai fazer junto. Então, o convite é esse, que a gente atente
para como a gente está refém desse sentimento religioso, que é tratar tudo como crença. E não saber mais perguntar, não saber mais duvidar, não saber mais desconfiar. Onde vai dar isso? Nós ficamos refém. A hora que a gente fica assim, a gente fica refém de alguém que chega e promete as soluções todas. Como eu não vou duvidar do que ele está prometendo, eu me torno seguidora. Eu passo a seguir. Olha isso tudo, todo esse vocabulário. O que é seguir? Seguir o seu mestre? Mas o mestre sempre, se ele é mestre, ele te leva sempre. O mestre te faz perguntas. O mestre te traz questões, justamente para que não seja um segmento religioso, no sentido de segmento sem construção. Então, a gente tem uma tarefa, e é uma tarefa que é para a gente fazer junto. E esse aqui é o convite que eu faço para todo mundo que estiver aqui, que a gente pare um pouquinho, veja o tanto, o como a gente está retido nesse perfil de criança mimada, como as redes reforçam a criança mimada, porque os algoritmos, como o Marcelo já falou, só nos colocam em contato com aquilo que a gente tem interesse, que a gente gosta e que a gente já procurou, enfim, muita coisa para a gente prestar atenção nesse mundo das telas nos quais a gente continua, para que a gente possa, como o Eric estava falando, ir para o mundo físico sabendo como é que a gente está nesse momento, sem fantasia delirante, mas sabendo como é que a gente está nesse momento, que corpo somos nós nesse momento. Aí a gente vai para esse mundo físico sabendo o que a gente precisa construir lá. Eu vou parar por aqui e vou tentar conversar um pouco melhor a partir das conversas de vocês. O Marcelo está aqui ajudando a gente a abrir para as perguntas e para uma conversa assim, e a Magda está aqui para ajudar a gente também a fazer isso. Então, Helena, fantástico, né? Eu acho que foram muitos pontos abordados, a cabeça está borbulhando, né? É uma seara complicada, eu acho, que não se encerra numa live, né? Daria pano para manga para muita coisa, e a questão da crença, né? Como um lugar de conforto, sem ausência de reflexão nessa tela, com essas informações, sem essas... sem esse argumento, né? sem esse questionamento sobre essas informações. Acho que tu colocaste de maneira fantástica vários pontos, e a gente aguarda também que a galera auxilie, né? Porque muitas vezes eu me senti assim, né? Seguidora, né? Daí a gente se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Mas, né? O que é isso? Nesse sentido, né? Então, enfim, pensar um pouco sobre aquilo que a gente defende e questionar o tempo inteiro, né? Perguntar, ir a fundo, né? Argumentar, ter informações reais. E acredito que a gente está passando por uma fase muito complicada em relação ao corpo nas telas e as crenças, e a questão da relação da crença com a questão da política, principalmente, né? Nem que... Enfim. E também, Magda, nisso que você fala, tem um traço muito importante, que é, se eu não consigo, se eu sou só uma seguidora, mas uma seguidora sem pensamento crítico, significa que tudo daquela pessoa é perfeito. Isso é crença. Tudo está perfeito. Não pode ter um... E quem é que faz tudo perfeito? Quem é que na vida faz tudo perfeito? Então, aquela pessoa que você segue, é possível seguir com pensamento crítico para dizer. Ou seja, eu amo Caetano Veloso como músico, mas Caetano Veloso falando de política, nem sempre eu amo. Por quê? Ele não é um especialista nisso. Ele é um especialista em música. E às vezes ele, quando fala de política, precisa de alguns outros recursos que ele não tem, e ele nem deveria se expor
se ele não tem esses recursos todos. Não é se eu gosto ou não gosto da linha política, não é isso. Não interessa para mim se você é de esquerda ou de direita. Não me interessa. Me interessa que você tenha fundamentação, leitura crítica para ser o que você quiser ser, mas não por crença, mas que você possa dizer assim: ei, isso daqui que você está falando é mentira, não corresponde a nenhum fato. Eu gosto muito quando você fala de A, mas não diga C, porque C é mentira. Você está mentindo para mim. Isto não aconteceu, isto não foi desse jeito. Agora, imagine o seguinte, nesse momento delas, onde você pode fazer lip sync, que é a sincronização labial, e me colocar nessa live falando tudo o contrário do que eu acabei de falar. São os meus gestos, é meu movimento de boca, a sonoridade da minha voz, é tudo perfeito, só que é mentira. Eu não falei o que está lá registrado. Você imagina como hoje, com todos esses recursos tecnológicos, a gente precisa ter essa prática de ver. Há um tempo atrás, eu acabei de ver um meme do Lula, onde o Lula tinha 10 dedos assim. O Lula não tem 10 dedos assim. A pessoa esqueceu de editar a mão. Aí eu vi, o Lula não falou isso. Porque isso aí, essas duas mãos, faltou edição. Ou seja, teve a edição do lip sync dele e ele estava falando um troço que ele não falou, mas era perfeito. Então, imagina. Eu ia contar para vocês um negócio que eu não contei, que é assim, esse negócio de desconfiar é um negócio que eu treino tanto com os meus alunos, que eu faço assim. Todo mundo que já foi meu aluno sabe disso. Eu, no meio do programa, tem um texto que é perigoso, equivocado, erros históricos, problemático. Então, a gente vai indo na aula, lendo os textos, aí, de repente, no meio do curso, tem um texto que... Por que eu faço isso? Porque quando a gente senta naquela aula para começar a discutir aquele texto, e que vários alunos vão dizer, Helena, esse texto é estranho por causa disso, por causa daquilo, eu fico muito animada, porque aqueles alunos observaram que aquele texto é estranho. Eles não têm coragem de dizer, esse autor errou. Porque, claro, isso, né? Difícil dizer esse autor errou. Mas já dizer esse texto é estranho, esse texto propõe... É isso. Você precisa fazer leitura crítica de todos os textos. Ou seja, você não... Eu brincava, no tempo que eu fui crítica, eu brincava dizendo assim, as pessoas, enquanto estão tomando banho, já estão gritando bravo para a Pina Bausch, do espetáculo que elas vão assistir daqui a 1 hora. Elas já estão aplaudindo. Por quê? Porque é da Pina Bausch. E nem todos os espetáculos da Pina Bausch mereceram bravo. A maioria mereceu, mas tem coisa que não. Por que eu faço isso? Sentimento religioso. Não dá para mexer na Pina Bausch. É a santa Pina Bausch. Dá para mexer. Justamente você valoriza aquela pessoa para dizer, aqui não ficou tão legal por causa de ABC. Porque olha como está legal aqui, esse WXZ. Então, esse negócio aqui, isso é a construção de conhecimento. Eu não posso aplaudir só porque é a Santa Pina Bausch. Não, ela não é a Santa Pina Bausch. Felizmente, ela me ajudou a construir o olhar sobre dança. Ela me ajudou justamente porque não é a Santa Pina Bausch. Então, é sério isso, né, Magda? É muito sério. E, Helena, que tu... falando para a galera que está aqui, para todo mundo que está ouvindo, o que nos espera? O que nos espera é o que a gente vai fazer. Se a gente continuar com sentimento religioso, se a gente continuar seguidora, fiel, sem pensamento crítico, nós vamos construir um mundo assim, o mundo da crença. O mundo da crença é um mundo belicoso. Por quê? Quando a crença está lá na religião, a gente aprende a respeitar as outras religiões.
A gente aprende, eu espero que a gente... Nem sempre isso é respeitado, como a gente viu quanto a coisa do candomblé foi, assim, violentamente destruída, preconceituosamente, enfim, barbaridades acontecem também, mas, de modo geral, a gente aprende que precisa respeitar todas as religiões. Mas quando a gente está levando essa crença para a política, para o convívio, para a sociedade, tarará, tarará, constrói uma sociedade com profundo desrespeito, com profunda guerra, porque essa coisa que é chamada de polarização é falsa, porque não é uma polarização. Um polo não quer manter o outro. Um polo quer destruir o outro, quer apagar o outro, quer acabar para ficar voz única. Ou seja, se a gente continuar no mundo da crença, não vai ter democracia. Olha o que vem acontecendo pelo mundo. Por que que esse é um traço internacional? Governos menos democráticos estão sendo eleitos. Governos que propõem acabar com os outros, acabar com os imigrantes, ou seja, não vai ter outro. Não vai ter outro, vai ter só o que eu acho. Não vai ter outra possibilidade, não vai ter outra ideia. Se tiver, eu digo que é para ser destruída. Então, se a gente não acordar para o perigo de mundo, que é um mundo de voz única, a gente depois não vai poder reclamar que acabou a democracia. Então, o futuro que nos aguarda é: vamos fazer cada um no seu cantinho, pequenininho, vamos tentar recuperar esse espírito crítico, vamos tentar deixar de ser criança mimada, vamos procurar o outro para ajudar nisso aqui, para a gente não deixar o mundo abandonar a democracia, para a gente aprender de novo a conviver com com o que é diverso, com o que me nega, com o que diz que eu estou errada e eu vou precisar rever, ou seja, com o diálogo. O que nos espera é, se a gente não fizer isso, a gente vai mesmo para um mundo sem democracia, me parece. Apareceu alguma coisa aqui que eu não consegui ler porque estava só olhando para você, Magda, que é do Carlinhos, né? A diferença é nossa salvaguarda. Eis um bom... Carlinhos, é isso. Esse é o embate, ou seja, o que é o embate? O embate é discussão, divergência. Isso é que pode salvaguardar um convívio plural, um convívio com o outro, um convívio com aquilo que eu não convivo, e que eu entenda que aquilo com que eu não convivo, eu não sei. Eu vou precisar saber. Eu não sei. Por quê? Porque eu não convivo, então eu não sei. Então, cuidado aí, isso é preconceito. Se você não sabe, você está colocando alguma coisa no lugar do conhecimento, que geralmente o que a ignorância põe é o preconceito. Então, aquilo que eu ignoro, eu tenho que tomar muito cuidado para não tratar como preconceito. Eu tenho que tomar muito cuidado para não tratar os muçulmanos como os inimigos, como aqueles que vão acabar com... Por quê? Porque o que é exatamente os muçulmanos? O que é exatamente refugiado? O que é exatamente isso? Eu preciso chegar mais perto, né? Eu preciso chegar mais perto. Para não lidar com o preconceito, para não comprar o preconceito que me separa, em vez de me deixar chegar perto. Então, é bem importante. Se a gente não acorda para o perigo de ter esse sentimento, porque uma coisa que eu vou repetir sempre, na religião está tudo certo. Na religião está tudo certo, que o sentimento religioso seja lá, que a crença seja lá, está tudo certo. Eu não vou duvidar da minha, você não vai duvidar da sua, e eu não vou contestar a sua, você não vai contestar a minha, no sentido de apagar. A gente vai conviver na pluralidade. Você com seu Deus, eu com meu Deus, você com a sua reza, eu com a minha reza. Ponto. Agora, fora da religião, a gente precisa ter troca, convívio, laço, vínculo, para que a gente possa sobreviver junto. Então, como disse o Carlinhos, a nossa salvaguarda é a nossa diversidade. Mas diversidade não pode ser só uma palavra. Ela precisa ser uma prática. E eu estou destrinada por causa da tela onde eu só encontro os iguais. Então, eu preciso estar atenta, alerta para isso. Para isso que eu tenho que estar alerta. Que eu estou treinada num troço que não é muito saudável para a sociedade. E, portanto, para mim, não é muito saudável.
Então, Helena, nossa, a gente fica de boca aberta, né? Eu também, né? Te ouvindo é um prazer imenso. Eu gostaria de ver se tem alguém que tem alguma pergunta. Tem a Carla falando aqui, olhar para além do que pode vir a ser, né, Helena? Não é, Carla? Ou seja, como a gente faz isso junto, né? A gente tem esse olhar que só pode ser um olhar crítico que é aquele olhar que pergunta, aquele olhar que desconfia, aquele olhar que duvida e que precisa do olhar do outro que está duvidando de outra coisa, precisa do olhar de um outro que está desconfiando de outra coisa. Ou seja, como a gente constrói junto outra prática, né? Como a gente constrói junto uma prática de fazer pensamento crítico junto de qualquer coisa para deixar de ser seguidor arrastado, sabe? Seguidor arrastado por essa crença que fora da religião atrapalha muito. E aí, galera, a Helena sempre traz nos cursos dela, nas aulas dela, ela cita a Bateson, né? E ela coloca assim, uma fala dele, a informação é uma diferença que produz diferença. Então, ela tem pontuado muito isso, e eu acho que podemos, né, Helena, ir finalizando com essa questão da informação. O que tu achas? Acho muito bom você trazer isso, Magda, porque assim, se a gente voltar para a informação, porque agora a gente trata a informação como crença. Eu obedeço, eu sigo, eu acredito e ponto final. Mas a gente entender que eu preciso voltar a olhar para a informação, ou seja, o que é que vai produzir uma diferença? Por que o Bateson diz isso? Que é tão bonito, né, o jeito que ele diz. Uma diferença que produz diferença. Primeiro que a informação precisa ser uma diferença. Por que ela precisa ser uma diferença? Porque eu preciso reconhecê-la. Se é igual, o que está sendo comunicado? Se eu digo, choveu hoje, e eu digo de novo, choveu hoje, a informação foi só a primeira. Choveu hoje. A segunda, que é igual, que concorda, que obedece à primeira, deixou de ser informação porque só repetiu, não modificou aquela. Se não modificou aquela, não informou nada. Só continuou o que tinha sido informado, né? Então, eu me informei, choveu hoje, e aí eu disse de novo, choveu hoje, choveu hoje, choveu hoje. Todas as outras vezes, deixou de informar, porque repetiu, mas não informou. Agora, quando informa, é alguma coisa diferente, porque quando eu disse, choveu hoje, não tinha chovido, então é uma coisa diferente que aconteceu. Então, essa informação modificou antes de chover, passou a chover. É uma modificação. Então, uma diferença que produz diferença. Naquele ambiente que não chovia, choveu. Então, essa diferença produziu uma diferença. Qual é? A chuva. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ver que um monte de coisas que a gente repete, a gente está só repetindo. Elas não são informação. Elas apenas repete e vai ficando forte. E eu acredito cada vez mais nelas. Elas vão ficando fortes. Então, começar a olhar desse jeito. Se realmente traz uma informação, ou seja, se me ajuda a não ficar repetindo o que eu estou repetindo, a não manter o mesmo comportamento, a não manter... Se modifica alguma coisa, se traz alguma novidade para produzir uma diferença. Então, é legal quando a gente começa a prestar atenção nisso. Alguém colocou alguma coisa aqui que eu não consegui ler. Se você puder colocar de novo. É a Fernanda. O sentimento religioso pode ser muito perigoso, muitas vezes usado como justificativo, sim, para várias violências. É o sentimento religioso, ou seja, o que nos leva a acreditar, não sei se vocês leram essa notícia hoje, o que nos leva a acreditar que é possível fazer com que
aquelas tribos indígenas que escolheram viver separadas, escolheram viver sem contatos, agora sejam invadidas. Que direito temos nós? Sabe, são um conjunto de pessoas que escolheu historicamente e que ganharam proteção constitucional para isso, e que, nesse momento, isso está sendo desativado. Então, será permitido o que esse povo decidiu que não era para ele. Ou seja, como é que eu posso acreditar que esse tipo de atitude vale? Só porque eu acredito em quem está fazendo esse tipo de atitude? É isso que eu digo. Você pode acreditar nessa pessoa, mas saiba que você está acreditando, que você não está lidando de igual para igual, que você está subserviente, capacho, cãozinho adestrado, que segue aquele negócio, abdicou das suas funções humanas. Tudo bem, você pode virar um zumbi, é uma escolha sua, mas saiba que você virou zumbi. Seja de quem seja. Seja de quem seja. Ou seja, eu viro zumbi de uma pessoa que acha que é possível fazer isso com esse povo. Se eu acho que isso está tudo bem. Agora, será que está tudo bem? Será que seguir uma pessoa é seguir todas as atitudes dela? Tudo o que ela faz está certo? Ei, virei zumbi. Eu preciso recuperar minha leitura crítica. De qualquer um, do meu melhor amigo, eu não posso virar zumbi do meu melhor amigo. Do meu marido, da minha mulher, do meu filho, daquele autor. Eu não posso virar um zumbi seguidor. Não posso. Eu preciso o tempo inteiro estar ponderando, desconfiando, perguntando. Isso que é viver sem ser zumbi. Porque senão, quem pratica esse sentimento? Nós temos essa tendência, por isso que a gente tem que ficar muito esperto, porque aqui nas telas a gente só repete, a gente não tem tempo, a gente não investiga, então tudo que é dito parece que é verdade. E a maior parte das vezes não é. Não só aqui nas telas, como eu falei para vocês, qualquer lugar onde você encontrar uma informação, se detenha um pouquinho, saia um pouquinho dessa superfície, eu vou encontrar a próxima, a próxima. Fica um pouquinho lá com ela, para você ver se tem alguma pergunta que cabe ali. Se tem alguma pergunta, porque é isso, produz violência, produz muitas violências. Porque isso vai produzir muita violência com esse povo, com todos esses povos que querem ficar só. Como já está produzindo muitas violências, como a gente já tem visto, a menina que morreu estuprada, a menina indígena que morreu estuprada anteontem, ou ontem, não lembro, ontem eu acho, né? Sabe? Muitas violências, que é isso mesmo. Produz muita violência. Quando você fica no sentimento religioso e não questiona cada atitude de quem está muito perto, de quem está longe, do seu líder político, de todo mundo. Marcelo, eu acho que tinha mais uma questão, a Sigrid tinha colocado alguma coisinha aqui. Verdade. É isso, Sigrid, não traz conhecimento, não tem nenhuma complexidade. É uma questão de fé. E fé só cabe na religião. Fora da religião, a fé é perigosa, produz muita violência. É perigoso, é isso mesmo. Achata tudo, não tem complexidade, não produz conhecimento. E aí, onde vai dar isso? Num mundo não democrático. Perfeito. Helena, eu acho que estamos nos encaminhando para o final. Não sei se alguém tem mais alguma colocação. Eu acredito que vamos sonhar com muitas questões pontuadas aqui, né? Acho que temos que minhocar, como tu mesma fala, né? Sobre várias questões. E eu queria te agradecer assim imensamente, porque minha mediação não foi mediação, foi te escutar, né? Principalmente, né? E
o prazer de ter aqui, de estar nessa live hoje, junto com o Ney, com o CETEC, com o curso de dança, com a galera da educação física também. Então, eu te agradeço imensamente, né? Agradeço aos presentes, a Sigrid, a Verônica, sei que está por aqui, o Carlinhos, eu não estou vendo o YouTube, mas, assim, uma turma, né, que se reúne e que realmente discute e critica e questiona muita coisa. Então, eu te agradeço a todos os presentes aqui, e quero deixar uma palavrinha no final. Não sei se o Ney vai entrar novamente também. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito a todos vocês por essa oportunidade. Agradeço muito, muito, muito. Sigrid, olha, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Tomara que a gente possa continuar conversando, pensando sobre isso em outros momentos. Vamos lá, né? Vamos lá. Nós temos esse para casa. Esse é um para casa do qual a gente não deve se livrar. Esse é um para casa que a gente precisa fazer todo dia. Então, é um convite mesmo, é um convite. Vamos, porque não ir é uma péssima escolha. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Carlinhos, por estar aqui, Sigrid, Verônica, Ney, obrigada pelo convite, Magda, obrigada pela parceria na construção hoje. Muito, muito obrigada. Olha a Ana aqui. Nossa, Ana Botosso, que lindo. Obrigada, Ana, também. Olha, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer a vocês. Gente, Helena, muito obrigada. Tu mora no nosso coração, aqui no Sul, e em Caxias, com certeza. Eba, eba.